Vamos lá então. Problema Need for Speed do exercício. Esse cara aqui, ele vai nos ensinar um conceito de construtores. Aí ele dá toda uma introdução aqui de construtores, que permite construir objetos, blá 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 blá, né? Então, basicamente, aqui tem um sisteminha onde se criam carros, tá? Passando a velocidade e também a quantidade de bateria consumida. Cada vez que o carro andar, ele incrementa a distância andada em 5. Em 5 não, conforme o speed. E ele reduz a bateria conforme este cara aqui, tá? Os carros começam com 100% de bateria e cada vez que o carro anda, ele incrementa a velocidade em metros e decrementa o restante de bateria em percentual conforme o gasto de bateria aqui, tá? Se a bateria estiver abaixo do que pode consumir, o carro não faz mais nada. Cada carro, cada corrida tem sua própria distância e os carros são testados se eles podem ou não terminar a corrida com o restante de bateria. Então vamos lá. Eu vou me orientar pelos testes aqui, tá? Então tem os testes abertos aqui. Ele está reclamando que não tem esse construtor, tá? Então eu vou dar um Ctrl ponto aqui. E aí ele já me pergunta aqui se eu quero criar com fields ou com properties. Eu vou criar com fields, ou seja, vai ficar só privado essas informações. Se eu vier para cá, já criou aqui o nosso construtor e inicializou aqui a velocidade e a bateria, tá? Se eu rodar esse teste aqui, vamos ver se ele vai passar. Ele está reclamando que falta esse outro construtor aqui, não está nem compilando. Eu vou criar esse cara aqui também, a mesma coisa, usando fields. Vai ficar tudo privado. Vou vir aqui e vou dar um run testes. Conseguiu fazer o build, quebrou meu teste. Por que ele quebrou meu teste? Porque ele está dizendo que não foi implementado o distance driving, tá? Então esse cara aqui, ele simplesmente vai retornar um field aqui, um campo, né, dessa classe que vai se chamar distance driving. Aqui, ó, criar aqui privado. Por padrão vai inicializar com 0, que é o valor default do int. E passou. Esse teste aqui passou, ficou verdinho, 8.000 segundos. Esse outro teste aqui acabou já passando também. Que estranho esse cara aqui ter passado. Não era pra ter passado. Ué. Ah, não é que passou na verdade. Deixa eu rodar todos os testes. Só um passou. Só esse cara aqui passou. Certo, esse aqui não passou. Por quê? Porque ele espera que a distância andada seja 5. Porque eu chamei o drive aqui, né? Então quando eu chamar o drive aqui, ele vai ter que fazer o seguinte: o meu distance driving vai ser incrementado conforme o speed, né? E a minha battery, que eu nem criei ainda, vai ser decrementada conforme o meu. Isso aí. Aí eu vou criar um campo para isso aqui também e vou inicializá-lo com 100, tá? Vou botar aqui igual a 100, tá? Vou tirar esses dias aqui, tá?
Beleza. Ah, não, desculpa, isso aqui precisa porque tem o mesmo nome. Daí ele não consegue diferenciar. Eu posso até colocar esse cara aqui ao invés do construtor. Tá. Vamos executar os testes. E... Param. Não passou. Esse aqui passou. Passou. Aí agora ele está dizendo o seguinte, que não pode incrementar a distância se a bateria estiver esgotada, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, if se a bateria for menor que o battery drain, então return, não faz nada, tá? Porque se não tem bateria, não pode andar e nem consumir bateria. Simples assim. Vamos ver. Vamos ver se ele passou. Passou. Esse cara aqui passou. Tá. Agora ele está esperando um método para ver se a bateria está drained, que a gente não implementou. Esse método é basicamente isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, vai mover para cá e a gente vai usar este método dentro da nossa própria classe. Vamos testar. Agora nós temos 8 testes passando, tá? Passou, esse aqui passou também, esse também, aqui quebrou. O que é esse cara? Ele tem um método estático aqui na classe que cria um caro nitro, tá? Esse caro nitro, ele fala aqui, ó, ele tem velocidade de 50 e ele incrementa a bateria decrementa a bateria em 4. Então basicamente é só dar um new aqui, tá? Speed 50, battery drain 4, que a gente já vai estar devolvendo um caro nitro. Ok? Agora a gente tem que implementar esse método aqui que diz se o caro pode finalizar a corrida, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ele passa aqui uma distância. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método lá na classe car, can finish track distance, tá? Passando para lá a distância. Beleza. Eu vou criar esse cara aqui. Criei esse cara aqui. Vou botar como público. Então eu tenho uma distância. Aí eu vou calcular quantas voltas eu preciso dar. Então, distância dividida por speed vai me dar o número de voltas que eu preciso dar. Bateria necessária vai ser as voltas vezes o quanto eu gasto de bateria em cada volta. E aí eu vou retornar se a minha bateria atual for maior ou igual à bateria requerida, então significa que ele pode terminar a corrida. Rodei os meus testes aqui e tem um que não passou. Vamos entender o que aconteceu aqui, tá? Então tem uma velocidade 3, um gasto de bateria de 20 por volta, né? E uma distância de 16, tá?
Vamos só fazer o seguinte, vamos colocar um breakpoint aqui, ó, para a gente entender o que está acontecendo, tá? Vou botar aqui debug testes. Então, nossa distância, a nossa distância é 16, a nossa velocidade é 3. Quantas voltas são necessárias? 5. Quanta bateria é necessária? 100%. A bateria é 100, precisa de 100, é maior ou igual? Sim. Onde está o bug aqui? O bug é que 16 dividido por 3 dá 5, né? Só que sobra 1. E então seria necessário mais uma volta, né? Ou seja, neste caso aqui ele não vai conseguir dar a volta. Ele espera falso, só que o nosso método está retornando true, ó. Espera falso, retornou true. Então, uma forma de resolver é a seguinte. Eu posso fazer aqui laps mais igual distance resto de divisão por speed. Com isso eu acrescento o resto em quantas voltas eu vou dar. Ou poderia fazer, se o resto é diferente de zero, acrescenta mais uma volta, né? Que seria o mais... é até o mais certo, né? Então eu vou fazer o seguinte. If... Se esse cara aqui for diferente de zero, então laps mais 1. Precisa dar mais uma volta. Passou. Todos os testes estão bonitinhos passando. Vamos submeter isso ao exercício. Eita, tecladinho maldito. Submit. Need for speed. Deixa eu ver se tá tudo salvo isso aqui. Tá tudo salvo. Submeteu. Vamos ver o que acontece aqui. Dá um refresh. Passou. Vou marcar como completa. E é isso. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe um comentário. Feito? Valeu!